Atos lá no Velho Testamento, continua, você vai achar, não desista. Atos capítulo 10, verso 38, a Bíblia diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vamos ler esse versículo de novo. A Bíblia diz: como Deus... 54 cursos e você tinha aulas práticas. E essa plataforma? Do além, misericórdia. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra, te agradecemos por Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e nós clamamos que nessa noite o Senhor possa ministrar o nosso coração, trazendo fé, esperança e convicção no nosso espírito, de tudo aquilo que o Senhor fez no passado, e de tudo aquilo que o Senhor pode fazer hoje também, no nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, quando a gente lê esse versículo da palavra de Deus, a gente vai perceber claramente que quando Jesus chegou na terra, Jesus, ele chega na terra, e o que Jesus começa a fazer na terra, era algo que os homens nunca tinham visto em tanta proporção e em tanta relevância como Jesus estava fazendo. A Bíblia diz que Jesus chegou na terra, debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, e debaixo desse poder sobrenatural, a Bíblia diz que Jesus começou a fazer feitos extraordinários, coisas incríveis, coisas sobrenaturais, que as pessoas daquela época, elas ficavam impressionadas com o que Jesus estava fazendo. A Bíblia diz, em alguns momentos, que Jesus, ele operava certos milagres, e as pessoas diziam assim: quem é esse? Quem é esse homem? A Bíblia diz que num determinado momento soldados são enviados para prender Jesus, e quando eles chegam para prender Jesus, a Bíblia diz que Jesus está operando milagres e pregando o evangelho, e então os soldados, eles não prendem a Jesus, e eles voltam, e quando eles voltam, aqueles que haviam ordenados que eles prendessem a Jesus, eles perguntam: cadê ele? E eles disseram assim: olha, não é possível prender aquele homem, porque nunca vimos um homem falar e fazer as coisas que ele faz. Na verdade, quando Jesus chega ao mundo, irmãos, Jesus chega ao mundo para revelar a vontade de Deus. E esse versículo que nós acabamos de ler, ele mostra claramente qual era a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que Jesus viesse à terra fazendo o bem a todas as pessoas. Jesus não veio fazer o mal, Jesus não veio condenar as pessoas, Jesus não veio acusar as pessoas, Jesus não veio trazer uma palavra de condenação, de acusação sobre as pessoas. Jesus veio fazer o bem sobre as pessoas. A Bíblia diz que Jesus veio curando a todos os oprimidos do diabo. Quantas pessoas, a gente vai ver na palavra, quantas pessoas eram oprimidas pelo diabo. Há uma passagem que a Bíblia diz que Jesus está vindo num barco, e de repente Jesus chega à praia, e quando ele desce do barco, vem um homem endemoniado, e ele está endemoniado há muitos anos, e as pessoas de diversa forma tentavam libertar aquele homem, outras vezes amarrava aquele homem, acorrentava aquele homem, e a Bíblia diz que aquele homem arrebentava as correntes e agredia as pessoas, batiam nas pessoas. O pai daquele homem estava extremamente aflito, angustiado, e a Bíblia diz, queridos, que Jesus, quando ele desceu, ele expulsou aquele espírito mau que estava na vida daquele homem, e ele foi completamente liberto. A Bíblia diz que havia uma mulher que havia 12 anos que ela sofria com um fluxo de sangue. Imagina você, mulher, você tem, o seu período aí de toda mulher, que normalmente dura aproximadamente, talvez de 3 a 7 dias em alguns casos.
Os maridos nessa época quase pensam em mudar de casa, de cidade, de estado, de nação, porque é um tempo muito difícil. Mas é normal, faz parte. Agora, imagina você, homem. A Bíblia não fala que essa mulher é casada, mas imagina você, homem, vivendo com uma mulher que há 12 anos vive de acordo com os 3 a 7 dias que a sua mulher vive. Pensa. Agora imagina você, mulher, vivendo dentro desse contexto há 12 anos. Pensa o quanto seria desconfortável, o quanto seria talvez, humilhante. A Bíblia diz que quando Jesus ele está indo em direção a operar um grande milagre, a Bíblia diz que essa mulher ela tem uma ideia, eu imagino, inspirada pelo Espírito, e ela diz: eu vou atrás desse homem, porque eu creio que se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu vou ser curada. A Bíblia diz que ela vai então e toca na orla do manto de Jesus, e quando então ela toca, Jesus para, e Jesus então para toda aquela multidão que está com ele. Jesus fala: ei, quem me tocou? E então os discípulos dizem: mestre, como assim? O Senhor pergunta quem te tocou, todos te apertam de todos os lados, e o Senhor pergunta quem te tocou, e Jesus então responde: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E a Bíblia diz que naquele exato momento aquela mulher foi curada. Todo o dinheiro que ela tinha, que gastou com os médicos, talvez que gastou com os mais experientes médicos daquela época, talvez gastou o dinheiro com as mais inusitadas possibilidades de cura que ela pudesse ter, através de muitos mecanismos daquela época, ela não foi curada. A Bíblia diz que o toque em Jesus produziu cura na vida dela. Por quê? Porque quando Jesus chegou, irmãos, Jesus chegou para fazer o bem às pessoas, ministrar virtude, poder de Deus sobre a vida das pessoas, libertar as pessoas, curar as pessoas, restaurar as pessoas e transformar as pessoas. Jesus veio para isso. A pergunta que a gente precisa fazer é: será que esse Deus que operou no passado, só operou no passado? Será que esse Deus que fez milagres no passado não pode fazer milagres hoje também? E eu queria falar de alguns milagres de Jesus, que mostra que esse mesmo Deus que fez no passado, Ele pode fazer hoje também. Talvez você está aqui nessa noite e talvez você enfrente um problema, não sei qual a ordem do seu problema, qual a questão que te envolve hoje, que talvez gera dor no seu coração, gera angústia na sua alma, gera um sentimento de vazio, de frustração. Mas Jesus, assim como Ele fez no passado, Ele pode fazer milagres hoje também. O primeiro milagre que eu quero compartilhar com os irmãos está em João capítulo 2, do verso 7 ao verso 11, que a Bíblia diz o seguinte: que havia uma festa de casamento que estava sendo realizada em Canaã da Galileia, e a mãe de Jesus fora convidada. De repente o vinho acabou, e a Bíblia diz que então Jesus estava nessa festa, porque a sua mãe estava, e a Bíblia diz que então a mãe de Jesus vira para ele e fala: olha, o vinho acabou. E Jesus fala: que tenho eu contigo, mulher? Mas de uma certa forma Jesus ficou atento àquela necessidade. Entenda, não ter vinho na festa naquela época simbolizava uma catástrofe. Era como se você hoje fizesse um casamento e no seu casamento não tivesse talvez o jantar, não tivesse o bolo, não tivesse o doce, não tivesse o suco, não tivesse o refrigerante, não tivesse nada. E as pessoas talvez iriam no seu casamento e sairiam falando de lá o quê? A respeito daquilo que elas estavam com expectativas de receber no seu casamento. Talvez, nesse exato momento aqui, era uma catástrofe para eles. Mas a Bíblia diz claramente, irmãos, que João, através do Espírito Santo, ele mostra esse detalhe para mostrar para nós, irmãos, que, primeiro, nada na nossa vida pode surpreender a Deus. Nada. Talvez muitas vezes acontecem algumas coisas nas nossas vidas e a gente pensa assim: nossa, onde que está Deus? Deus está no seu devido lugar, com controle de todas as coisas nas suas mãos, porque nada foge do controle de Deus. Talvez muitas vezes você é pego de surpresa, mas Deus nunca é pego de surpresa. Talvez muitas vezes você se vê em situações que, humanamente falando, parece que vai ser impossível de ser revertida. Para Deus não há surpresas. Deus sabe de todas as coisas que acontecem nas nossas vidas.
E na verdade, para provar que Deus não foi surpreendido, a Bíblia diz, irmãos, que Jesus pede para que os homens pegassem algumas talhas, 6 talhas, enchessem de água e trouxessem até Ele. Quando eles trazem aquelas talhas de água até Jesus, Jesus então transforma aquela água em vinho e leva ao mestre-sala. Quando aquele que era responsável em provar o vinho, ele diz assim: ei, todos servem o melhor vinho primeiro, e quando todos já estão bem embriagados, servem o pior vinho. Você deixou o melhor vinho para o final. Porque deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Quando Jesus entra nas nossas vidas, Jesus tem o poder de fazer tudo novo na sua vida. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele tem o poder de restaurar todas as coisas nas nossas vidas. Quando Jesus entra na nossa vida, mesmo que muitas vezes pareça que uma catástrofe está acontecendo na nossa vida, quando Ele entra na nossa festa, quando Ele entra na nossa família, quando Ele entra na nossa vida, Ele tem o poder de restaurar todas as coisas. Por quê? Porque Ele é um Deus excelente, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus justo. Ele vem para nos arrancar da vergonha, da humilhação, da tribulação, da angústia. Ele veio para fazer tudo novo nas nossas vidas. E quando a gente olha a palavra de Deus, você olha esse texto, você vai perceber que aparentemente, pelo menos a Bíblia não fala, parece que os noivos nem ficaram sabendo que Jesus havia transformado água em vinho. Mas isso só mostra, sabe o que, irmãos? Que quando Jesus está presente, Ele está sempre antecipando a sua necessidade. Ele cuida da sua vida. Ele cuida da sua vida. Ele tem uma boa ideia a seu respeito. A Bíblia diz, Deus diz: eu é que sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal. Então presta atenção, volta os seus olhos para Jesus, nos momentos mais difíceis, talvez mais catástrofe, talvez nos momentos de guerra, de luta. Não volte os seus olhos para um prédio de igreja, não volte os seus olhos para um nome de igreja, não volte os seus olhos para um pastor, não volte os seus olhos para um líder, volte os seus olhos para Jesus, porque Jesus pode fazer todas as coisas na sua vida. Amém. Sabe, talvez o maior erro nosso, qual é a maior frustração talvez da humanidade? É porque muitas vezes elas colocam a sua fé no homem, elas colocam a sua esperança no homem. Não que nós líderes, principalmente nós líderes, não que nós não devamos ser um exemplo de vida para as pessoas, devemos sim. É responsabilidade de todo homem de Deus, de toda mulher de Deus, buscar ser um padrão de fé para as pessoas. Mas nós nunca seremos perfeitos. Perfeito é só aquele que pode entrar nas nossas vidas e mudar a história das nossas vidas para a glória do Senhor. Por isso é muito importante nós entendermos, Ele cuida de todas as áreas da sua vida. Você não imagina o que Ele pode fazer na sua vida. Quando você aprender a confiar em Jesus e a obedecer às direções de Jesus, você vai perceber que Ele pode fazer coisas grandes e poderosas na sua vida. Segundo milagre que a Bíblia fala de um milagre relacionado ao filho de um oficial. Está no livro de João também, é na mesma cidade, é em Caná da Galileia. Só que no primeiro milagre, Jesus transforma água em vinho. No segundo milagre, a Bíblia fala que havia um filho de um oficial que ele estava enfermo. Está lá em João capítulo 4, do versos 46 ao 54, eu não vou ler só por causa do nosso tempo, mas a Bíblia fala, irmãos, que dessa vez havia um filho, um jovem, que estava muito doente. Ele estava entre a vida e a morte. E a Bíblia diz que então ele resolve ir atrás de Jesus. Ele ouve falar que agora tem um Jesus de Nazaré operando muitos milagres. Sabe, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Antes de correr atrás de qualquer coisa, aprenda a correr atrás de Jesus. Antes de buscar a resposta nos homens, aprenda a buscar a resposta em Jesus. Antes, muitas vezes, até de buscar a resposta no seu discipulador, aprenda a buscar a resposta em Jesus, porque Jesus tem resposta para todas as suas necessidades. A Bíblia diz que ele vai atrás de Jesus. E quando ele chega até Jesus, a Bíblia diz que Jesus olha para ele olha para Jesus, e a Bíblia diz que é tão interessante que Jesus então mostra para ele o seguinte: ei, há uma possibilidade de cura sobre a sua vida, sobre a vida do seu filho. E a pergunta é, qual é? E Jesus fala: eu vou te dar uma palavra, e você vai embora, porque quando você chegar na sua casa, o seu filho vai estar curado. A Bíblia diz que aquele homem, ele ouve aquela palavra, e ele vai embora no seu coração com uma convicção: aquele que veio fazer o bem, ele já deu uma palavra de cura para a vida do meu filho.
Quando ele chega em casa, a Bíblia diz que ele então olha para o filho e o filho está curado. E ele então pergunta, a que horas mais ou menos se deu a cura dele? E aí, os homens dizem para ele, exatamente em X hora. E aí a Bíblia diz que ele lembra que aquele exato momento foi o momento em que Jesus falou, o seu filho já está curado. Sabe, eu quero dizer para você, você precisa aprender a confiar na palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia é a palavra mais poderosa de todo o universo. Você sabe, constantemente as pessoas estão tentando desconstruir a verdade do Evangelho. Constantemente as pessoas estão tentando, trazer uma atualização da palavra de Deus. Como se pudesse atualizar aquele que diz que é o mesmo ontem, o mesmo hoje, eternamente. Não é possível, ele é o mesmo. E a sua palavra revela quem ele é. E não é possível mudar a palavra de Deus. Porque Deus, ele é a sua própria palavra. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós precisamos, irmãos, aprender a confiar no que a Bíblia diz. Escuta, a Bíblia diz que tudo vai cooperar para o seu bem. A Bíblia diz que em todas as coisas você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia diz que você crê no seu coração, será salvo você e toda a sua casa. A Bíblia diz que Deus te deu espírito de ousadia, de coragem, e não espírito de covardia e de medo. A Bíblia diz que Deus te arrancou do império das trevas e colocou em um reino de luz. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. A Bíblia está cheia de promessas poderosas. Lá em Marcos, capítulo 16, verso 14 em diante, a Bíblia diz, esses sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome pisarão em serpentes e escorpiões, em meu nome se beber alguma coisa mortífera, não morrerão, em meu nome eles irão operar milagres e maravilhas, em meu nome eles têm autoridade. Eu quero te dizer, essa é a palavra de Deus a seu respeito. Você tem o poder de Deus na sua vida, mas essa é a palavra. O problema muitas vezes é que nós temos uma dificuldade de confiar na palavra. Nós precisamos aprender a confiar na palavra. Quando Pedro, Jesus, eles estão indo num barco, navegando sobre o mar, a Bíblia diz que de repente Jesus vem andando sobre as águas. E aí quando Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos estão no barco, e eles ficam desesperados, e eles gritam, é um fantasma, e Jesus diz, ei, não é, sou eu mesmo. E aí Pedro diz assim, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. A Bíblia diz que naquele exato momento, Pedro desce do barco, pisa sobre a água, e ele anda até perto de Jesus. Ele confiou na palavra de Jesus. A Bíblia diz que ele de repente começou a afundar, mas lembra por quê? Porque a Bíblia diz que ele olhou para o lado e vendo a força do vento, ele começou a afundar. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, não tire os seus olhos da palavra de Deus. Confiar na palavra de Deus é andar no caminho de Deus, confiar na palavra de Deus é andar seguro, confiar na palavra de Deus é verdadeiramente andar em vitória, porque todas as vezes que você decide submeter a sua vida à palavra de Deus, tudo vai cooperar para o seu bem. Lá em João 8,32 a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, conhecereis a palavra, conhecereis Jesus através da palavra, e a Bíblia diz o que, irmãos? A verdade vos libertará. Creia na palavra. Você sabe, nós temos sinais em que nós cremos na palavra. Quando que nós não cremos na palavra? Quando nós temos uma linguagem negativa. Quando você olha para o seu esposo e está sempre reclamando do seu esposo. Talvez seu esposo é uma carne de pescoço mesmo, misericórdia. Mas você precisa andar pela palavra, ao ponto de você poder olhar para ele e dizer, talvez o que os meus olhos naturais estão vendo é um homem complicado, mas com os olhos da fé eu vejo um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Talvez quando você olha para sua esposa, é uma mulher complicada, mas se você olhar com os olhos da fé, você vai olhar para ela e vai dizer, essa mulher é a mulher mais doce, mais amável, mais corajosa, mais abençoada, mais linda, mais maravilhosa, mais cheia do Espírito, mais amável, essa é a minha esposa mais preciosa. Quando você olha com os olhos da fé, se você olhar com os olhos naturais, você sempre vai estar dizendo, eu duvido da palavra. Escuta isso. Quando você olha as coisas com os olhos naturais, você vai estar sempre dizendo, eu duvido da palavra. Mas quando você olha as coisas com os olhos da fé, você está sempre dizendo, eu creio no que a palavra de Deus diz a meu respeito.
Terceiro milagre, a Bíblia diz que Jesus curou um paralítico no tanque de Betesda. Lá em João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 9. A Bíblia diz que havia um aglomerado de pessoas doentes, inválidas, pessoas debaixo de todo o contexto de enfermidade e doença. Talvez um monte de gente, né, completamente como zumbis ali, esperando um milagre, esperando uma resposta, né, irmãos? Talvez uma coisa muito negativa até de se ver, de se perceber. E a Bíblia diz que então eles esperavam que um anjo descesse e movesse as águas, porque quando um anjo descia e movia as águas, o que primeiro entrasse naquelas águas, ele era curado. Havia um homem, que a Bíblia diz que ele estava ali há 38 anos. Você sabe, esse homem, escuta, esse homem aponta para Israel, que ficou no deserto 40 anos, mas que na verdade era para ser 38 anos, ou melhor, era para ser 2 anos e não 40 anos. Então esses 38 anos aponta para os 38 anos a mais que aqueles homens ficaram ali. Agora imagina, esse homem está ali há 38 anos esperando a sua cura. De repente Jesus chega. E quando Jesus chega, Jesus olha para aquele homem, começa a conversar com ele. E Jesus fica sabendo que ele está ali há 38 anos. E Jesus está vendo claramente que ele não desistiu de buscar a sua cura, mesmo ele não tendo condições de correr e entrar naquele poço. Mas a Bíblia diz que Jesus chega e vira para ele e diz: você quer ser curado? Parece uma pergunta assim tão desconectada. Eu estou aqui, eu estou esperando cura. Jesus vira para ele e diz: você quer ser curado? E lembra qual é a resposta dele? Sim, Senhor, eu quero ser curado. Mas todas as vezes que o anjo move as águas, como eu sou um paralítico, eu não consigo entrar nas águas, e outros são curados na minha frente. Jesus olha para ele naquele dia e diz: levanta, toma o seu leito e vamos embora. Porque Jesus é maior do que anjos. Porque Jesus é maior do que um poço. Porque Jesus é maior que o homem. Porque Jesus é maior do que tudo que você possa imaginar. Talvez você já está há muitos anos esperando o milagre de Jesus. Eu quero te dizer nessa noite, Ele com uma simples palavra pode dizer para você nessa noite: levanta e anda, porque o seu milagre chegou, sua resposta chegou, sua direção chegou, o seu sobrenatural chegou. Aonde Ele chega, milagres acontecem. Por isso Jesus chega e fala: ei homem, levanta. Você sabe, lá em Lamentações capítulo 3, verso 25, a Bíblia diz que o Senhor é bom para com aqueles que nele esperam. Sabe, hoje eu quero te dizer porque esse milagre nos mostra uma coisa muito interessante. Diga para o seu irmão assim: espere em Deus. Diga para o outro, diga: espere em Deus, porque Deus é bom para com aqueles que nele esperam. Nós precisamos entender isso. Talvez o nosso maior desafio, irmãos, é saber esperar em Deus. Eu sempre costumo dizer que existem 3 aspectos da resposta de Deus. O primeiro aspecto, escuta, é quando Deus fala não. Talvez você dá até uma birra, mas Deus já falou não. Os irmãos lembram de Moisés? Quando Deus fala para Moisés, na segunda vez: Moisés, vai lá e não fira a rocha agora, mas fale para a rocha e então vai brotar água. A Bíblia diz que Moisés vai lá, e quando Moisés chega lá, Moisés quer mostrar força, quer mostrar sua capacidade de ser e de fazer. Moisés pega a vara, o cajado e bate na rocha e brota água. Mas espera aí, Deus não falou para ele falar? Sim. Ele não bateu na rocha? Sim. Não saiu água mesmo ele sendo desobediente? Sim. Mas eu te pergunto, ele foi aprovado? Não. Naquele dia, Deus falou assim para ele: ei Moisés, hoje você está excluído da terra prometida. Você não entra. Ele vai e chega num ponto que ele consegue observar toda a terra prometida. E ele começa a insistir com Deus, dizendo: Deus, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. E Deus fala para ele: ei Moisés, olha a expressão de Deus: basta, você não
vai entrar. Por quê? Porque ele não entendeu a voz de Deus para a sua vida. Escuta, olha para mim. Existem momentos que Deus vai falar não. E quando Deus falar não para você, diga para o seu irmão, é não. E pronto, e acabou. Mas eu quero. Não. Por que não? Muitas vezes Deus está intervindo na sua vida. Talvez arrancando uma pessoa do seu caminho. Muitas vezes Deus está intervindo na sua vida, arrancando uma situação da sua vida. Muitas vezes Deus está intervindo na sua vida, te trazendo uma direção. Só que você não entende, muitas vezes você está insistindo com aquilo que Deus já disse não. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Ei, arrepende logo. Para. Vai dar ruim. Não vai dar bom esse negócio. Para. Quando Deus fala não, é não. A outra parte é quando Deus fala sim. Deus, posso casar? Pode. Aleluia. Deus, posso comprar? Pode. Deus, posso ir? Pode. Deus, posso isso? Pode. Aí os irmãos, aleluia, glória a Deus. Maravilhoso quando Deus fala pode. Mas presta atenção, há momentos que Deus vai falar assim para você, espera. E é justamente nesse momento que talvez seja um dos momentos mais difíceis para nossas vidas. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Espera em Deus. Deus tem o melhor para a sua vida. Muitas vezes, Deus está removendo algo da sua vida. E talvez hoje você está até sofrendo com isso. Mas fica tranquilo. Porque o que vem de Deus é incomparável melhor do que aquilo que você estava tentando obter para a sua vida. Porque lá em Romanos capítulo 12, verso 2, a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então diga para o seu irmão, espere em Deus. Quarto milagre, estamos encerrando, quarto milagre. A Bíblia fala de um milagre a respeito de uma pesca maravilhosa. Está lá em Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. A Bíblia diz que eles então passaram a noite inteira pegando ou tentando pegar peixes. Era gente experiente, eram pescadores experientes, era gente, dotada de conhecimento, de rede, de onde jogar, da lua, do sol, sei lá, das estrelas, da noite, do amanhecer, eles sabiam de tudo. Naquele dia, Deus travou o mar, e eles pescaram a noite inteira, e não pegou nada. De manhã, eles chegam, e a Bíblia diz que eles estão ali consertando rede. Consertar a rede, na verdade, a gente acha que é, talvez lá, começar a fazer as redes de novo, novamente. Não, não é. Na verdade, eles estavam limpando as redes. Consertar era limpar, dobrar e preparar as redes para a próxima pescaria. Eles já estavam fazendo isso. Já estava meio que organizado para o outro dia. E a Bíblia diz que Jesus então chega e ele fala o seguinte... Ele dá uma palavra poderosa, e depois que ele termina de pregar a palavra poderosa, a Bíblia diz que ele vira para Pedro e diz assim, ei, lance a rede do outro lado. Há um discurso, irmãos, lembram? Mestre, mestre, como assim? Pescamos a noite inteira, não sei se o senhor... Olha Jesus, deixa eu falar uma coisa para o senhor não entende de pescaria é com a gente. Talvez hoje você fala para Jesus, o senhor não entende de empresa é comigo, eu sou empresário. Talvez você fala para Jesus, o senhor não entende muito de casamento, o senhor não casou, o senhor ainda vai casar com a igreja, o senhor não sabe como é que é esse negócio de mulher, o senhor não sabe, deixa que eu resolvo, e você fala, Jesus, deixa comigo. Talvez você fala para Jesus, você não sabe o que é a vida emocional, sentimental, esse negócio de sofrer por alguém é muito complicado, o senhor nunca sofreu por ninguém, porque na verdade o senhor nunca nem namorou, não casou, você nem sabe o que é isso, com todo respeito, aleluia. Então deixa comigo, Jesus. Eles estavam dizendo, deixa comigo. Jesus estava dizendo para eles, ei, vocês querem que eu deixe com vocês? Vocês vão passar mais trilhões de noite aqui e não vai pegar nada. Mas eu vou mostrar para vocês, que se vocês obedecerem à minha direção, vocês vão pegar tantos peixes como vocês nunca pegaram. Pedro vira e fala, tá bom, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Então afaste o barco, lance a rede. Pensa, a rede estava pronta, lembra que eu falei para os irmãos? Para o outro dia.
talvez desenrolaram, lançaram a rede, e talvez eles ficaram com os braços cruzados dizendo, e agora, Jesus? Aí Jesus fala para eles, puxa a rede. Diga para o seu irmão, puxa a rede. Você está entendendo? Vai ter milagres, puxa a rede. Vai ter milagres, puxa a rede. Vai ter peixe, puxa a rede. Vai ter o sobrenatural de Deus, puxa a rede. Só que presta atenção, para puxar, você tem que jogar. E talvez o jogar é o mais difícil, porque você vai ter que exercer fé. Aí muitas vezes você tem o medo, a dúvida, a insegurança. Está tudo certinho, Jesus, não vamos mexer com esse negócio, está tudo dobrado para outro dia. Deixa do jeito que está, Jesus, para com isso. Ei, Jesus, vamos fazer outros milagres. Vamos embora multiplicar pães. Ei, Jesus, vamos embora transformar água em vinho. Vamos mexer com esse negócio de peixe, não. A Bíblia diz que então eles lançam, puxa a rede, e são tantos peixes que eles quase vão a pique com o barco. Só que o mais fantástico, escuta, é que quando Pedro vê aquilo, a Bíblia diz que ele fala assim, olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que ele vira para Jesus e fala, ei Senhor, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Jesus não fala assim para ele, você é um pecador miserável mesmo, Pedro. Por isso eu vim te encontrar aqui nesse barco. Jesus fala assim para ele, pois é, de hoje em diante, você não vai mais ser pescador de peixes, você vai ser pescador de homens. Porque, deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Muitas vezes você acha que por causa de falhas na sua vida, Deus não pode fazer um milagre na sua vida. Deus não está de olho nas falhas do seu passado. Ainda que Deus quer transformar você, quer mudar você, quer restaurar você, mas Deus não está de olho nisso. Deus na verdade está de olho naquilo que Ele pode fazer na sua vida. Deus está de olho nas transformações que Ele pode trazer sobre a sua vida. Deus está de olho nos milagres que Ele pode trazer sobre a sua vida. Por quê? Porque Ele veio nessa terra para fazer o bem a todos os oprimidos, fazer milagres, operar maravilhas, restaurar vidas, transformar casamentos. Ele veio fazer milagres. Por quê? Porque Deus era com Jesus e hoje o Espírito Santo está com Deus operando milagres na nossa vida. Então entenda uma coisa, querido, a obediência, escuta, a obediência vai gerar muitos frutos na sua vida. Mesmo quando você não estiver entendendo nada, deixa eu falar uma coisa para você, obedeça. Sempre pergunta para você mesmo, o que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz? Nós temos muitas vezes muita dificuldade de obedecer, irmãos. Porque, você sabe, o diabo trabalha muitas vezes nas nossas vidas para gerar em nós um espírito de desobediência, de rebeldia contra Deus, contra os valores de Deus, contra a palavra de Deus. O mundo é contra Deus, a rebeldia do mundo é contra a palavra de Deus, é contra Deus. E muitas vezes isso acaba influenciando as nossas vidas. Mas Jesus está mostrando claramente aqui, mesmo que você não entenda muita coisa que está acontecendo na sua vida, decida obedecer. A Bíblia diz que eles aceitaram o desafio. Qual o desafio? O desafio de crer, o desafio de andar no sobrenatural, o desafio de andar na contramão de um contexto do qual muitas vezes nós estamos envolvidos. Decida obedecer. O que a Bíblia diz? Ande pelo que a Bíblia diz. Sabe, irmãos, tem uma coisa que a gente precisa aprender na nossa vida. O que é? Aprender a andar pelo que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso, então eu vou andar pela palavra. Ah, mas o meu professor lá na escola, que é um cara power, top, papi, ele está ensinando isso. Pois é, fica com o que a Bíblia diz. Lá na minha escola estão falando isso, grupinho e tal, e pá, e aquela coisa e tal. Fique com o que a Bíblia diz. Porque todas as vezes que você ficar com o que a palavra de Deus diz, Deus vai honrar você. Penúltimo milagre que eu quero falar. A Bíblia fala de um leproso. No livro de Mateus, capítulo 8, versos 2 ao verso 4. A Bíblia fala, esse é o quinto milagre que eu quero compartilhar com você. A Bíblia fala de um leproso que se aproxima de Jesus. Primeiro, ele não podia estar ali. Porque os leprosos, eles tinham que ser colocados para fora do arraial. Eles não podiam estar no meio do povo. Aquele leproso estava num lugar que não podia estar. Pela lei de purificação judaica, ele devia estar na quarentena em alguma cidade ou colônia longe dali. Mas ele resolve ir atrás de Jesus.
E quando ele chega atrás de Jesus, ele então, com o seu coração talvez cheio de medo, cheio de inseguranças, ele pergunta para Jesus: Senhor, mais ou menos assim, o Senhor pode me curar? Ou a pergunta mais clara é: o Senhor quer me curar? E aí Jesus diz assim para ele: primeiro, escuta, a Bíblia diz que Jesus toca nele. Por quê? Porque Jesus, por mais imundo, por mais sujo, por mais contaminado que nós estejamos, Jesus sempre vai tocar em você primeiro, porque Jesus não nos rejeita. Não importa o nosso estado, Jesus nunca nos rejeita. Talvez, muitas vezes nós estamos muito contaminados com muita coisa, muitos pensamentos, muitas práticas, comportamentos, escolhas. Quando Jesus vai até você, Ele não vai dar só uma palavra para você, primeiro Ele vai tocar em você. A Bíblia diz que Jesus toca nele e diz assim: eu quero, seja curado. A Bíblia diz que imediatamente, aquele leproso foi curado. Por quê? Porque quando Jesus toca e fala, Ele restaura todas as coisas. Sobre aquele homem havia um decreto de morte, de humilhação, de vergonha, de tristeza, de solidão, de vazio, de abandono. Mas Jesus está dizendo: hoje eu te coloco de volta na casa, porque não importa o seu estado, eu posso restaurar todas as coisas na sua vida. Sabe, irmãos, escuta, assim acontece conosco. Nós sabemos que Deus é poderoso para nos ajudar, curar, restaurar. Deus é poderoso para fazer as coisas mais diversas nas nossas vidas, mas nós precisamos sempre aprender que Jesus não vai nos rejeitar. Você sabe, tem uma coisa muito séria, irmãos, isso já aconteceu muitas vezes. Talvez muito é um exagero, mas é muito, porque são 32 anos de fé, então é muito. Eu me lembro que muitas vezes eu fazia votos para Deus: Senhor, nunca mais eu vou pecar nessa área. E aí eu ia bem. Chegava um certo dia, caía. E aí eu ia pedir perdão para Deus. E aí muitas vezes eu ia pedir perdão para Deus e eu ouvia uma voz assim: você não tem vergonha na cara não? Outras vezes a voz era mais forte: vagabundo, você não vai mudar de vida não. E muitas vezes aquela voz dizia assim: é Deus que está falando com você. Por quê? Qual é o trabalho do diabo? Te condenar, te acusar. Lá em Romanos capítulo 8, verso 31 em diante, a Bíblia diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Depois ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo, Paulo dizendo, que nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Nada pode te separar do amor de Deus. Por isso talvez muitas vezes você erra, eu erro, nós erramos. E talvez a voz que você ouve é uma voz de condenação, mas saiba, essa voz não é a voz de Deus para a sua vida. Deus não te condena, Deus te aceita, Deus te ama, Deus te recebe, Deus tem graça, Deus tem perdão, Deus tem misericórdia, Deus tem seu sangue sobre a sua vida, Deus te lava, Deus te purifica, Deus te restaura, Deus te coloca na posição de novo. Por quê? Porque Deus não é um Deus vingativo, Deus é um Deus amoroso, e não tem como Deus mudar isso mais, porque o amor de Deus já foi manifesto há mais de 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. O dia que Ele morreu naquela cruz, Ele decidiu te amar, me amar, nos amar eternamente. Diga glória a Deus, irmãos. Isso é poderoso demais, aleluia. Isso é muito poderoso. Por isso nós vamos entender, irmãos, que assim como acontecia no passado, muitas vezes acontece hoje também. O diabo tentando te condenar. E o último milagre, que talvez não um milagre diretamente de Jesus, mas um milagre de Deus para com Jesus. A Bíblia diz, no livro de João, que houve um dia que os soldados prenderam a Jesus. Conduziram ele por uma rua, agredindo. No livro de Marcos, a Bíblia diz que as pessoas puxavam a barba de Jesus.
A Bíblia diz que as pessoas cuspiam no rosto de Jesus e dizia para ele: você curou a tantos, livra você mesmo agora. A Bíblia diz que Jesus vai carregando uma cruz pesada. No meio do caminho a cruz cai. Vem um homem, José, ajuda ele a carregar aquela cruz. Ele leva aquela cruz, chega no ponto mais alto, e ali a Bíblia diz que ele é crucificado por todos nós. Toda maldição, toda doença, toda morte, tudo aquilo que era contra nós, foi colocado sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas o maior milagre é que a Bíblia é tão poderosa, porque no Velho Testamento a Bíblia diz que nenhum dos ossos de Jesus seria quebrado. A palavra do Senhor diz que de repente começou uma grande tempestade, o céu ficou escuro, começou um terremoto, lá no templo, onde os religiosos cultuavam a Deus, lá no templo, aonde tinha a arca, e aonde tinha o Santo dos Santos, guardado por um véu, feito com couro de animal. A Bíblia diz que lá no templo, o véu foi rasgado de cima para baixo. Nós que não tínhamos mais direito de ter acesso a Deus, agora através da morte de Jesus, o véu foi rasgado e você pode entrar na presença de Jesus a hora que você quiser. Lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versos 19 em diante, o escritor de Hebreus diz assim: entrai por um novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus que foi derramado por nós. Que caminho é esse? O caminho que foi nos feito através da morte de Jesus naquela cruz. A Bíblia diz então que começa assim um terremoto, uma tempestade, e os homens vêm e eles vão quebrar as pernas dos presos, dos condenados, para que eles morram mais rápido. Eles quebram da direita, quebram da esquerda, mas quando eles vão quebrar as pernas de Jesus, e a Bíblia diz que nenhum osso dele seria quebrado, a Bíblia diz que quando eles vão quebrar as pernas de Jesus, um dos soldados diz assim: ele já está morto. Aí o outro diz: então confira. E eles pegam uma lança e colocam ao lado de Jesus. Quando coloca a lança, a Bíblia diz que sai água e sangue, porque esse é um grande milagre. A água aponta para a palavra, que nos transforma, que nos restaura, que nos edifica, que nos traz vida, que nos fortalece, que nos restabelece, que nos liberta, que nos transforma, que faz de nós grandes homens e mulheres de Deus. E o sangue é derramado para dizer que naquele dia o sangue foi derramado para a remissão de todos os nossos pecados. A palavra do Senhor diz então que Jesus está morto. Eles pegam o Filho de Deus e colocam então num túmulo. No outro dia, as mulheres bem cedo acordam e elas correm. Quando chegam naquele lugar, o túmulo está aberto. Esse é o maior milagre. E então Maria diz para um jardineiro: ei, diga onde você colocou o meu Senhor, porque fala, porque aonde ele estiver eu vou buscar. Jesus começa a conversar com ela, e ela diz: Rabone, mestre, você ressuscitou. Jesus diz: não me toque, porque eu ainda não fui para o Pai. Esse é o maior milagre. A morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou dentre os mortos, para nos dar vida e vida em abundância, para restaurar a sua vida, para transformar a sua realidade, para operar milagres, para transformar todo o contexto que talvez, muitas vezes, tem te oprimido, te angustiado, gerado dor, tristeza no seu coração. Jesus ressuscitou para fazer tudo novo na sua vida. A Bíblia diz que Jesus fala para ela: vá e fale aos meus filhos, aos meus discípulos. Quando ela chega lá, ela diz: ei, Jesus ressuscitou. Pedro e João, a Bíblia diz que eles saem correndo. E João, quando ele vai dar o relato, ele diz: o discípulo mais amado correu mais rápido do que Pedro. E quando ele chegou na porta do túmulo, ele não viu nada,
além de um lenço dobrado, porque o lenço quer dizer, Ele vai voltar. Ele vai voltar. A Bíblia diz que então os discípulos ficam desesperados, voltam, reúnem todos eles, e eles começam a dizer: ei, Ele ressuscitou, não ressuscitou? Tomé diz: eu só acredito se eu tocar o dedo aonde o cravo entrou. Aquela dúvida. De repente Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Jesus vira para Tomé e diz: ei Tomé, você disse que só crê se você tocar o dedo aonde o cravo entrou. Toque aqui e veja que sou eu mesmo. Eu ressuscitei dentre os mortos. Esse é o maior milagre, muito mais do que o milagre da cura, muito mais do que um milagre de algo que você precisa, de uma resposta, de uma provisão, de um milagre financeiro. Muito mais do que isso, você recebeu o milagre da salvação, da vida eterna. Você pode ter a certeza, o dia que Ele voltar, nós estaremos com Ele para toda a eternidade. Jesus, esse é o maior milagre. Hoje Ele vive dentro de você, através do Espírito Santo, te ensinando, derramando graça ao seu coração, transformando a sua vida e fazendo tudo novo em você, porque Ele é um Pai muito amado. Fique de pé no nome de Jesus.